As nações se abalam, seus reinos já passaram. Reina Jesus, seu trono soberano, eterno, ressurreto. Reina Jesus. Declaramos que o teu reino chegou. Declaramos o teu reino aqui. Tua glória encheu toda a terra. Os céus te dão louvor. Os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Deus de glória e poder, nos envia tua luz, brilha, Jesus. Como as águas cobrem o mar, tua glória encherá, brilha, Jesus. Declaramos que o teu reino chegou. Declaramos o teu reino aqui. Tua glória encheu toda a terra. Os céus te dão louvor. Os povos estão maravilhados. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo, Santo, Todo-Poderoso. Santo, Santo, as nações cantam. Não há outro Deus que se compare. A criação se prostra diante da tua face. Santo, Santo, Todo-Poderoso. Santo, Santo, as nações cantam. Não há outro Deus.
Boa noite, você que está nos assistindo em mais uma live aqui da UBPC Pirassununga. Estou aqui hoje, sou o pastor André, está comigo o presbítero Ricardo. Dá um olá para o pessoal aí, cara. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Um prazer novamente poder estar participando com os irmãos, né, poder falar um pouco do amor de Deus. É sempre gratificante. Bom, o nosso assunto hoje sobre missões é o Oriente Médio, onde está hoje a família Aziz, missionário Homero, junto com a Débora, e os seus filhos, que trabalham ali no Oriente Médio. E nós queremos falar sobre aquela região hoje, essa família que está lá, da nossa viagem que nós fizemos no ano 2016. 2016 a Jordânia. Temos atualizações, porque o Homero esteve aqui também depois disso em nossa igreja local. Então hoje é o que nós queremos conversar com você. Nós vamos orar para essa live. O presbítero Ricardo vai trazer uma reflexão, um versículo bíblico. É muito importante nós começarmos essa live assim, uma reflexão bíblica. Agradecer a todos os irmãos que estão aí conosco, nos apoiando. Você vai poder fazer perguntas e nós saberemos se vamos poder responder a você todas as perguntas. Seria muito bom o Homero estar participando da live com a gente. Não está participando por dois motivos, não porque ele não queria. Porque a gente ainda está nessa nova etapa, né? Nos adaptando à questão de mídia, equipamentos, e nós não tivemos a condição de preparar um meio dele participar ao vivo com a gente ainda. Outra questão também do fuso horário, né? 2 da manhã. Lá na Jordânia é 2 da manhã, então o Homero certamente está dormindo essa hora na Jordânia, então esse é o motivo dele não estar participando. Mas ele mandou um vídeo, no final vocês vão assistir esse vídeo aí dele, que ele mandou para a igreja, e dizer para você que se você tem alguma dúvida, nos pede nos faz a pergunta aí através do chat do Facebook, tá bom? Vamos então à oração, eu vou orar e o presbítero Ricardo vai fazer uma reflexão bíblica sobre missões para nós. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito nos conduza nesse momento. Sim, sim. Nos conduza com graça, nos conduza com a direção do Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estar servindo ao Senhor, servindo sua igreja. Acima de tudo, nossas vidas eram tão vazias e sem sentido, e hoje nós estamos aqui no Brasil em meio a uma crise, não só falando da nossa cidade, mas podendo também trabalhar em outros lugares do mundo, Senhor. Como o apóstolo Paulo disse que ele estava preso, mas o Evangelho não estava preso. Ele estava em cadeias, mas o Evangelho continuava livre. Nós te damos graças, porque sabemos que o Evangelho não está em cadeias. Senhor, hoje nós temos esse veículo através da internet para poder alcançar pessoas e aqueles, ó Deus, que têm chamado missionário, desejo no coração. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Vamos à reflexão bíblica. Amém. Irmãos, primeiramente eu gostaria de falar a respeito dessa viagem missionária, né? Para a minha vida isso foi realmente assim um divisor de águas para a minha vida espiritual. Eu já havia feito algumas viagens, mas assim de cunho turístico, né? Nenhuma havia sido assim com a questão de missão. E para mim foi realmente extraordinário, foi algo assim que mudou a minha vida, mudou a minha história, né? E a partir disso eu comecei a me apaixonar pela questão de missões, e daí por diante eu comecei a participar de várias outras viagens e não só participar viajando, mas estar acompanhando, orando pelos missionários, orando pelas atividades, pelos projetos, participando dos simpósios de missões, sendo mais participativo em todos os sentidos, né? E isso para mim foi realmente assim extraordinário, foi uma coisa grandiosa. Eu queria deixar um versículo aqui que se encontra em Mateus, no capítulo 28, né? Aqui depois que Jesus ele ressuscita, ele pede para que os discípulos vão encontrar com ele lá no monte, né? E aí eu queria ver aqui, nesse capítulo apenas o versículo do 18 em diante, né? Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, diz assim: Então Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então eu louvo a Deus, né? E essa palavra aqui, ela vem de encontro aos missionários que estão aí no campo, né? Porque há mais de 2000 anos atrás, Jesus, ela traz aos 11 discípulos essa mensagem, essa palavra, e aí ele automaticamente, isso se transmite para os dias de hoje. Isso se transmite agora, né, para os missionários que estão no campo, que estão vivendo, que estão ali em outras nações, fora dos convívios dele, da cultura dele, transmitindo o amor de Deus, transmitindo a palavra do Senhor, ensinando, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus falou lá atrás, hoje é feito aqui. Então eu louvo a Deus pela vida dos missionários, né, que estão, e ainda mais agora neste momento, né, que as pessoas estão confinadas. Isso é uma coisa que está acontecendo em todos os países do mundo, né, e eles estão lá. Mesmo assim, eles não abandonaram, não voltaram para o Brasil, né, eles continuam lá. Especificamente, nós estamos falando da família Assis, né, que está lá na Jordânia. Tivemos o contato com ele, nós vamos passar um vídeo daqui a pouco a respeito, e eles estão lá, eles não abandonaram. Poderiam agora, neste momento, ter voltado ao Brasil para ficar com os familiares dele, para viver essa questão da cultura aqui do Brasil, a questão da medicina e tudo, não, mas eles preferiram estar lá, continuar lá, seguir o trabalho que eles estão fazendo, dar assistência aos jordanianos, né, aos refugiados que estão lá, né, estão sofrendo também com tudo isso. Então essa palavra vem contra isso. Eu louvo a Deus, né, por isso. Amém? Bom, falando de missões, nós temos uma estrutura da nossa igreja, da nossa denominação, que é a Missão Desafio, que foi fundada pelo nosso pastor-presidente, pastor Joel Stevanato, em 1991, enviando como primeiro missionário para o campo da Bolívia o pastor Ibrahim Halabi e sua família. Hoje estão lá na Bolívia, em Porto Soares. Eu também já estive lá conhecendo aquele campo. Fiz treinamento missionário pela Missão Desafio, pelo CEMID ainda, em 2008. Atualmente, quem dirige o treinamento missionário do Projeto Alfa é a Gessiana Max, que fez treinamento comigo também na época. E nós temos todo ano um simpósio de missões, onde nós selecionamos também novos alunos, novos candidatos a missões. Então, como é feito isso? A igreja local, ela separa o seu missionário debaixo de um chamado, de uma convicção. Ela pode mandar o missionário com sustento integral, já preparando o sustento, tem um custo do treinamento, ou esse missionário ele pode ir para a etapa de treinamento com o sustento do treinamento e depois ser direcionado a buscar apoio em igrejas parceiras ou ser mantido integralmente pela sua igreja local. É claro que vai depender do chamado de Deus na vida da pessoa. Acho que chamado para missões todos têm, né, Ricardo? Porque Jesus nos mandou ir, ide. Eu acredito que chamado para missões todos têm. Todos têm um chamado para missões. Porque Jesus mandou todos irem. Ficar, Jesus não mandou ninguém ficar. Mas Ele nos mandou ir. Então, nós temos o Projeto Alfa. Houve uma transição no ano passado do pastor-presidente, o pastor Joel Stevanato, que é o nosso pastor-presidente. Ele achou que era o momento dele delegar essa função de presidência, ficar apoiando com o trabalho da Índia. Hoje o campo da Índia, que é um trabalho muito grande para se administrar, nós vamos estar falando isso numa futura live sobre o trabalho da Índia. Especificamente hoje estamos falando do Oriente Médio. Mas hoje o atual presidente da Missão Desafio é o pastor Emerson Costa, pastor de Várzea Paulista, um homem de Deus, uma pessoa extraordinária. Eu mandei o link para ele, eu não sei se está nos assistindo agora, mas é uma pessoa que tivemos em Burkina Faso com ele. Viagem para a Jordânia também, ele esteve com a gente em 2016, uma pessoa maravilhosa que hoje está aí na direção da Missão Desafio. Nosso pastor Joel está cuidando especificamente do campo da Índia. Falando disso, nós tivemos em 2016 na Jordânia. Como? Através das caravanas feita pela própria Missão Desafio, né? A Missão Desafio, ela proporciona uma caravana e tem todo um preparo para você chegar nesse país. Não tem como você ir para um país como o Oriente Médio, um país árabe, uma cultura totalmente hostil ao Evangelho. Nós estamos falando de alguns países como Burkina Faso hoje, a Índia, que tem perseguições concentradas, mas o mundo árabe
é inimigo do mundo cristão, né? A gente tem ali uma desavença muito grande entre árabes e cristãos. Então é um ambiente muito hostil. Jordânia É uma cultura muito diferenciada, às vezes a gente não compreende. E até pegando um gancho nessa questão que você falou a respeito de fazer missões, né, eu tinha uma visão muito fechada a respeito de missões. Eu achava que fazer missões era quando você pegava o avião e ia lá para aquela nação e você se colocava ali. Na verdade, fazer missões não é isso, né? Aliás, não é só isso, isso também, né? Mas você pode fazer missões dentro da sua casa, você pode fazer missões no seu bairro, você pode fazer missões em outro estado, como nós tivemos em Juazeiro do Norte, né? Então, assim, a questão de você fazer missões, na verdade, e isso está em todas as pessoas, como o nosso pastor falou aqui, isso não é uma coisa selecionada apenas a alguns. Lógico que Deus chamou alguns para estar lá no campo, como a família Aziz, né? Mas assim, você pode fazer missões dentro da sua casa, por exemplo, participando, por exemplo, dos seminários que são propostos aí, abençoando a vida de um missionário, que seja com doações, que quando nós temos essas caravanas, nós levamos doações, que tem as necessidades lá do campo, com as próprias doações, né, porque são carentes, né, nós somos em lugares que há uma enorme carência de recursos, né, então, e são considerados missionários aqueles que contribuem, que põem a mão no bolso. Isso, na verdade, às vezes as pessoas não falam muito sobre isso, mas isso é de extrema importância. É tão importante quanto aquele missionário que está lá se doando a sua vida no campo, né? Então isso tem que ficar bem claro. E a questão da cultura, né, a cultura do Oriente Médio é uma cultura realmente, assim, como eu posso dizer, muito diferente. Nós aqui no Brasil, nós não temos a mínima ideia do que é uma perseguição. Nós não temos a mínima ideia do que é uma pessoa, por exemplo, como nós estivemos no centro lá de Amman, em uma das noites, nós fomos comer algo diferente, uma comida típica, né? E aí nós estávamos ali, como de costume aqui no Brasil, a gente curva a cabeça para fazer uma oração, e aí o Homero lá, no meio do nada, ele gritou lá no meio, falou assim, olha gente, peraí, nós vamos orar aqui, mas vamos fazer uma oração egípcia. Eu falei assim, pô, mas não estou entendendo. Ele falou assim, ninguém fecha o olho, nós vamos orar aqui, como eles não entendem a nossa língua, nós vamos falar aqui, não muito alto também, e vamos agradecer pela comida. Então, isso é para que vocês possam ter um pouco da ideia. Veja, nós estávamos num lugar público, num restaurante, né, que tinha muitas outras pessoas, mas você não tem essa liberdade, por exemplo, de curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e adorar a Deus e agradecer pelo alimento. Isso é uma das coisas que nós tivemos ali. Isso também me impressionou muito. Uma das impressões fortes que nós tivemos ali foi quando nós visitamos uma família, se não me engano, de iraquiana, você me ajuda a lembrar aí, quando o Raid, o pastor Raid, né, ele pediu para a gente interceder no momento em que ele ia falar para aquela família de Deus. Nossa, foi muito forte. Aquele momento foi muito difícil, porque a gente nunca pensou que alguém ia pedir oração para entrar no nome de Deus para falar com uma família. A configuração do Oriente Médio, a gente tem que entender que o Evangelho num lugar desse, ele não pode ser pregado como acontece aqui no Brasil. Você não tem a liberdade de abordar pessoas, você não tem programa em rádio, você não tem essa vastidão de igrejas abertas. O Evangelho nesses lugares ele deve ser pregado através do relacionamento. Diferente do Brasil, que nós temos essa facilidade de falar sem mesmo viver, de confrontar, de criar brigas até por causa do Evangelho, no Oriente Médio só tem uma forma de você pregar. É claro, se você quiser viver ou quiser ficar solto ou não quiser ser deportado para o seu país. Porque a única forma de você pregar o Evangelho nessa região que a família Aziz está é através de relacionamento e trabalhos sociais. Por exemplo, nós aqui no Brasil, nós temos um sistema de saúde público, o SUS, né? Nessa região do Oriente Médio, as pessoas que vêm refugiadas do Iraque, que vêm refugiadas da Síria e entram na Jordânia, elas não têm apoio do governo para a escola, para a saúde, para a alimentação, para trabalho. Então olha a importância desse trabalho da família Aziz lá na Jordânia. Nós também temos o pastor Peter lá, que é da Igreja Batista, tem uma equipe lá local que ajuda, que recebe doações. O Homero, ele trabalha pela Missão Mais, que é uma missão
que está aí em parceria com a Missão Desafio, porque não é fácil você manter um missionário na Jordânia devido ao custo para manter esse missionário lá. Na época, em 2016, ficava a questão de $1.800 para você mandar um missionário, não era nem um casal, um missionário para ser sustentado lá na Jordânia. A gente está falando de $1.800 para ele conseguir alugar uma casa, tem que pagar com antecedência o aluguel, é um custo caro para se viver lá, para se manter. Então precisa de muita parceria para sustentar um trabalho na Jordânia. O que nós temos que pensar? Lá nós temos 2 projetos que eu conheço, que o Homero está trabalhando lá, que é o de futebol, o projeto Tocar, e o projeto Gera Mais. O que esse projeto Gera Mais? Nós visitamos umas famílias lá, tivemos a oportunidade de visitar famílias, e essas famílias, elas vão comer como? Elas não têm trabalho, as crianças não têm colégio. Então nós temos trabalho social com as crianças, nós temos lá uma creche, onde recebe as crianças, para as mães conseguirem ir para esse projeto Gera Mais, e as próprias mães produzirem trabalho artesanais, aprender artesanato, produzir de algum jeito ali através de costura, para conseguir se manter, ter uma fonte de renda para viver na Jordânia. Nós visitamos uma família lá, foi muito forte esse momento, que entramos em um lar, a família... Lembra da cesta básica lá do pai? O pai não tinha comida também? Nós fomos visitar uma família, não é isso? Uma família. Lembra dessa situação? Durante esse trabalho, nós saímos em alguns grupos, né? Foram divididos em alguns carros e nós fomos entregar algumas cestas básicas para essa família, né? E essas famílias aí, tem que deixar claro que eram famílias muçulmanas. E aí nós passamos, na primeira, teve essa questão ali da gente, que o pastor entrou ali porque assim, durante lá, toda essa apresentação que nós estávamos, era aberto um momento para que a gente pudesse fazer pergunta, conhecer um pouco mais, falar, né? E aí o meu pastor, ali ele falou assim, fez uma pergunta a respeito de Jesus Cristo, como que eles se sentiam diante daquela situação, né? E a gente ali como cristão abençoando ele, e a pergunta foi assim, a questão de no que eles criam, se eles criam em Deus, em Jesus, tal, era mais ou menos nesse sentido. E nesse momento, o Raid ali, que é um missionário local jordaniano, porque nós estávamos ali visitando pessoas da Síria, pessoas que estavam refugiados da guerra da Síria, né? Então eles não tinham casa, moravam muitas vezes em alojamento, em um cômodo só com muitos filhos, tal. E aí neste momento o Wright ele corta e ele fala assim, não, pera, não é dessa forma que nós podemos chegar a falar a respeito de Jesus, porque ele pode aqui simplesmente não aceitar, nos expulsar, nos agredir inclusive. E aí a gente ficou assustado, porque a nossa cultura aqui no Brasil é totalmente diferente. Então, e assim, pelo fato da gente estar levando recursos para eles que eles não tinham alimento. Isso foi nessa questão. E ali criou-se em um determinado momento, quando que o Raid sentiu ali que o Espírito tocou nele, ele falou assim, não, eu vou falar um pouco de Jesus. Ele falou com nós em inglês ali, né? Porque tinha 3 traduções, que era do árabe para o inglês e do inglês para o português. Então ele falou assim, olha, fiquem em espírito nesse momento que eu vou agora, a partir de agora eu vou falar a respeito de Jesus. E eu não sei qual vai ser a reação, né? Então foi justamente isso que aconteceu. E aí nós fomos para uma outra. Depois dessa daí foi uma bênção. Lá ele transmitiu algumas coisas, né? Mas como a cultura é totalmente diferente, a gente precisa de um tempo. Se eu não estiver enganado, o Homero me falou que para uma conversão é necessário 3 anos. Perceba que vai ser trabalhado com convívio, com uma certa amizade, tal, por 3 anos para que um muçulmano venha se converter. Então é um trabalho longo, a longo prazo, não é uma coisa assim como aqui no Brasil, que você chega, as pessoas têm o costume de escutar, de falar de Jesus, do Evangelho, é uma coisa realmente fechada. Mas nós saímos de lá, né, e fomos para uma outra visita. E chegando lá nessa outra visita, não havia ninguém, não tinha ninguém lá. Então sobrou uma cesta. E aí nós nos deslocamos para a terceira visita. Chegamos nessa terceira casa lá de visita, tal, entramos, todo mundo fomos receptivos. Uma coisa importante também da cultura lá do mundo árabe, ali do Oriente Médio, é que as mulheres elas não têm valor. As mulheres, por exemplo, elas não podem ficar, a não ser que o marido permita, mas quando nós adentramos dentro de uma casa, a mulher ela já se retira. Fica só o marido e os filhos homens.
Se tiver filho, a mulher também não pode ficar lá, a não ser que ele permita que ela venha participar. Caso contrário, ela tem que ficar isolada. Então é uma cultura assim totalmente diferente. Lá eles não têm negócio, questão de abraço, essas coisas. Você não pode, na verdade, nem olhar diretamente para os olhos da mulher. Né? A mulher, você percebe que a mulher o tempo todo ela fica de cabeça baixa. Ela nunca te olha nos olhos, justamente por conta disso daí, porque é muito rígido. Mas aí nós entramos lá, né? Começamos, nos apresentamos, né? O missionário lá nos apresentou, falou que que éramos do Brasil, que estava fazendo trabalho social, que estaria ajudando eles ali. Demos a cesta para eles ali, sentamos, escutamos um pouco da história, porque essas pessoas elas são carentes, porque não tem outros para escutar o problema dela. Sabe, a cultura, assim, nós estamos tentando demonstrar, né, pastor, um pouco daquilo que nós vivemos lá, porque a cultura é totalmente diferente. Aqui no Brasil hoje, se você sair na rua, você começa a contar a sua vida para uma pessoa que você acabou de conhecer, talvez. Lá não é assim, as pessoas não têm essa liberdade, tá? Elas não têm, elas são totalmente fechadas. E aí ainda vai um pouco mais além, apesar deles falarem a mesma língua, né, eles são de países diferentes. Lá eles estavam, no caso, esses sírios, eles estavam na Jordânia, né, mas eles eram sírios. Inclusive, eu louvo a Deus pela vida do rei lá, né, que tem abrido as fronteiras. Porque são milhares de pessoas, milhões de pessoas que estão se refugiando na Jordânia, né, e muitas vezes as pessoas ficam questionando, mas como o pastor falou, eles não têm direito por exemplo, aos convênios médicos, à medicina, eles não têm direito a uma série de coisas, até trabalho é meio restritivo, mas mesmo com toda essa restrição, eu louvo a Deus pela vida do rei da Jordânia, porque ele tem aberto as fronteiras. E tem milhares e milhares de pessoas que estão se refugiando na Jordânia. Então, nas suas orações, eu até peço que você ore por essa nação. Porque não são todas as nações. Tem nações ali do lado que estão com as fronteiras fechadas. Não aceitam. E ali a Jordânia está sempre com as fronteiras abertas. Né? Mesmo diante dessa dificuldade. Mas voltando a isso daí, então nós deixamos a cesta lá, né, pastor? E aí, enquanto nós conversávamos, ele mostrou que não tinha absolutamente nada para comer e tal, e aí nós íamos embora com essa cesta de volta, mas aí, antes de sair, ele falou assim, vocês não tem mais uma? Né? E aí, nós assim falamos, tem, mas, né, falou, mas é para uma outra família, né, pensamos conosco, mas aí ele contou toda a história, que tinha mais uma família que morava ali com ele, que também não tinha alimento nenhum, não sei se era pai, sogro, né, não recordo muito bem. E aí nós acabamos deixando essa cesta. Mas o interessante, meus queridos irmãos, é o quê? O que o Espírito fez, o que Deus fez. Porque nós passamos em uma casa antes. Se essa pessoa estivesse lá, nós não teríamos como abençoar essa outra família. Então, foi unânime o consenso entre todos que estavam ali. Porque todos foram tocados pelo Espírito nesse momento e entendemos que o fato daquela família não estar lá era porque Deus já havia preparado essa outra cesta. Então, assim, foram momentos extraordinários. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de coisas que nós vivemos lá, mas nós podemos contar, vou até passar para o pastor, acho que ele vai falar até com mais propriedade, de experiências que nós vivemos a respeito de conversões, o que Deus está fazendo. Porque aqui no Brasil nós entendemos que Deus age, né, através até do contato físico, de uma pregação, né, porque nós temos essa liberdade. Agora, num ambiente fechado, num ambiente que não se pode falar do amor de Deus, que você não pode falar de Jesus Cristo, aí o extraordinário, eu posso falar assim, eu acho que fica mais claro, falar assim, o extraordinário acontece, porque a pessoa se convertendo através de sonhos, né? Há pessoas que estão abandonando, sabe, uma circunstância, porque viram a Jesus, porque Jesus se apresentou para elas, né? Há um testemunho, eu vou falar um testemunho, depois eu vou passar para o pastor, porque ele vai ter, eu acredito que nessa hora deve estar vindo algumas coisas na mente dele também, mas algo me chamou, foi muito forte esse testemunho. Nós estávamos lá e um dos testemunhos que me chamou a atenção, dentre tantos, foi a questão de uma conversão de um egípcio. Um egípcio, depois de um longo tempo de trabalho, essa conversão não aconteceu em uma semana, em um mês, depois de anos,
sabe, de um relacionamento, sabe, de tratativas. Depois que despertou, o Espírito começa a tocar nele, desperta a curiosidade, que ele começa a pesquisar, ele começa a buscar conhecimento, ele começa a querer conhecer um pouco mais Jesus, ele toma a decisão. Preste atenção. Então ele toma a decisão nesse momento de abandonar, né, a religião que ele nasceu, a religião da família, dos avós, dos bisavós, né, que é o islamismo, e aí agora neste momento ele fala assim, não, eu reconheço Jesus como o único e suficiente Salvador. E aí, entenda, hoje quando a pessoa se converte, aceita, nós falamos, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Essa é a pergunta, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, ele falou que o pastor ali que pregou para ele, o amigo que pregou para ele, até que ele se convertesse, chegou para ele e falou assim, olha, agora que você já está convicto disso, eu quero te fazer uma pergunta. E assim, eu, como brasileiro, essa pergunta eu falei assim, ele vai perguntar se ele aceita Jesus. Mas a pergunta não foi essa. Ele perguntou, você está pronto para morrer por Cristo? A partir de agora, você está pronto a morrer por Ele? E aí dentro de mim veio um questionamento, mas assim, pronto para morrer? Ele poderia ter falado aceitar, né? Mas aí depois vem a explicação. Porque eles não aceitam. Em hipótese alguma, eles não aceitam essa conversão. Então, quando ele pergunta se ele está disposto a morrer por Cristo, é porque se a família dele, se o pai dele descobrir isso, eles vão matá-lo. O pai vai matar o próprio filho, a mãe talvez mate, o primo, o irmão, eles vão matá-lo. E não vai ter nenhum tipo de consequência. Não pense que a polícia vai lá, que vai investigar, que vai prender, isso não vai acontecer. E aí ele realmente fala assim, não, eu estou disposto, eu estou pronto para morrer por Cristo hoje. E aí ele se converte, se batiza, né? E aí ele sabe, e é uma preocupação em volta de tudo aquilo quando há uma conversão. Porque fala assim, se a sua família descobrir agora neste momento, como que vai ser? Então ele sabe que ele vai morrer. Então há uma precaução de visitar os templos, que é tudo escondido também em alguns lugares, né? Quando é muito fechado, como na Síria, né? Na Jordânia, ali ainda tem alguns bairros ou estados, vamos dizer assim, que se pode ter, mas em alguns outros não tem. Né? E, por exemplo, no Egito é muito fechado, que é onde nós estamos falando, né? No caso da Síria, né? Então é muito fechado. Então ele se converte ali, né? E ele começa, assim, ele fala assim, eu tenho que preparar um ambiente para me falar para os meus pais, eu tenho que, né, trabalhar e tal. E aí o tempo vai passando e tal, né? E com certeza nós sabemos, irmãos, que quando Deus entra na nossa vida, há transformação. E isso é nítido. Não dá para você esconder uma transformação que vem de Deus. As pessoas, às vezes, vão ver isso. Então isso é nítido. Então isso começou a ocorrer com ele. E ele achou que isso não era tão transparente, que isso não ia contagiar a família dele, os irmãos, a mãe, o pai. E o pai dele acabou percebendo isso, né? E aí, ele, um dia, ali sentado à mesa, né? Ele criou coragem ali, o ambiente foi propício e ele pegou e falou assim, olha, pai, eu não sei se o senhor está percebendo, até porque ele também não estava indo muito nas mesquitas, o pai dele estava questionando. Aí ele falou assim, pai, eu tinha algo para te falar, não sei se você está percebendo. E aí o pai dele falou assim, não, eu estou percebendo sim. Aí ele ficou um pouco mais à vontade, né, e falou assim, bom, então o senhor já percebeu que eu aceitei Jesus, que eu tal, né? Em outras palavras, eu estou contando assim, irmão, talvez eu esteja resumindo. E ele falou assim, não, eu sei, eu percebi isso. E aí ele ficou surpreendido e falou assim, pai, mas o senhor não quer me matar? Aí o pai, e eles estavam almoçando nesse momento, eles estavam comendo. Aí o pai dele olhou para ele e falou assim, hoje é a terceira vez que eu coloco veneno na sua comida, só que você não morre. Você percebe a grandiosidade disso, meus queridos irmãos? Você consegue compreender o que Deus está fazendo? O que Deus fez nesse lar, nessa família? O próprio pai, nesse momento, fala para o filho assim, não, eu quero te matar, eu quis te matar, vamos dizer assim, melhor. Hoje é a terceira vez que eu coloco veneno na sua comida, terceira vez. Isso é uma das coisas, um dos milagres de tantos outros, do que Deus está fazendo no Oriente Médio. Então, irmãos, a questão de ser missionário, como eu falei, que vai muito além de estar lá,
né? Mas nós temos que louvar pela vida desses homens, dessas mulheres, né? Que estão lá se doando, vivendo uma outra cultura, correndo risco, perigo, pelo amor de Deus, pelo Evangelho de Deus, né? Então nós temos que fazer a nossa parte. O pastor deve falar mais alguma experiência que ele teve, mas essa realmente me chocou muito, chamou muito a minha atenção. Aqui no Brasil, a gente tem essa opção de voltar atrás, né? Se a gente não quiser servir a Jesus mais, a gente simplesmente desvia, encontra os amigos na rua, volta a beber, a fumar e fica por isso mesmo. No Oriente Médio, uma vez que você faz uma escolha por servir a Jesus, você rompe com a sua família. Não existe retorno. É uma decisão que tem que ser muito pensada. Não é uma decisão tomada na emoção. É uma decisão de escolher ficar sem família e, ao mesmo tempo, ser morto. Nós tivemos um caso lá de uma moça, eu não vou citar o nome dela, porque eu não sei como é que está a questão hoje, mas na época essa moça ela estava refugiada lá na base da Jordânia. E ela era do Iraque. Ela teve um sonho com Jesus. Ela sonhou com Jesus. E ela então começou a entrar na internet consultando coisas em relação ao Evangelho e à igreja. O marido dela começou a desconfiar. O marido dela começou a desconfiar daquela situação. Por vezes ele se aproximava dela com a faca na mão, sondando ela e dizendo para ela: olha, eu estou desconfiado, o que você está olhando tanto nesse celular? É lógico, ela estava lendo louvor, ouvindo pregações, querendo saber sobre Jesus. E um momento que ela sentiu que o marido estava quase descobrindo, ela faz uma escolha. Nós venciamos isso me marcou muito, né? Ela fez uma escolha. Qual foi a escolha? Ela me leva o filho no colégio e ela vê ele simplesmente, pela última vez, ela vê a porta do ônibus se fechando, ela abandona o filho, ela abandona o marido e ela foge para seguir a Jesus. Todas as noites ela chorava lembrando do filho. Não existe opção de retorno. Retornar é morte. O filho fica com o pai, numa cultura dessa, o filho fica com o pai. A lei não vai resguardar a mãe numa cultura dessa do Oriente Médio. Então, assim, nós, nessa cultura ocidental, nós não temos ideia. Realmente, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não consegue compreender quando Jesus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele está se referindo a essa cultura que existe na época, né? Nós tínhamos o judaísmo, porque a pessoa ela tinha que fazer uma opção de abandonar o Moisés, abandonar a lei de Moisés, o judaísmo, o farisaísmo, para seguir a Jesus. Por isso que a gente lê todo o livro de Hebreus falando da nova aliança, de Cristo como sumo sacerdote, e a gente percebe que os cristãos hebreus estão sofrendo muito. Então o autor, os hebreus, que algum diz que é Paulo, ele está incentivando os cristãos a perseverar, a passar por sofrimento, né, aguentar aquela perseguição, porque abandonar a lei de Moisés para seguir a graça de Jesus era uma coisa assim, realmente difícil naquela época. Hoje nós vemos a questão do islamismo, né, que cresce aí mundialmente. Então você largar o Islã, uma cultura islâmica, para abraçar o cristianismo, você é considerado um infiel. E dependendo se você fugir, conseguir abrigo. Então a gente teve uma situação muito legal agora, o Homero teve aqui, de a gente conseguir, só para vocês terem ideia, conseguir implantar a primeira igreja evangélica em Mossul, na região de guerra, a primeira igreja evangélica, Iraque para Cristo, depois da guerra que houve, o Estado Islâmico tomou lá. Isso, então depois de tudo destroçado, né, todo o país destruído pela guerra, nós conseguimos implantar a primeira igreja evangélica depois disso. Então, através dessa família Aziz, correndo risco de voo lá para o Iraque, é claro que eles têm um cuidado, que eles têm conhecimento, tem pessoas nativas, existe todo um cuidado. Enfim, não é fácil você começar um trabalho de evangelização nesse lugar. Como ele se dá? Através de relacionamento e através de testemunho. Uma outra coisa, nós temos as questões de uso e costume aqui no país. Nós vivemos em uma cultura que alguns defendem que ser cristão é usar uma roupa diferenciada, é usar uma roupa diferente do comum, né, da moda. Só que quando você vai para um país desse, em várias situações, nós fomos tomar banho em um hotel, perto do Mar Morto, que a mulher entrou com burkini. O que é isso? Burkini. A mulher entrou na piscina com uma roupa que só aparecia o olho dela. Grande parte das pessoas lá.
Nós estávamos em um momento na nossa base, um momento que a gente estava tendo ali de familiar, a gente estava com roupa comum. O aquecedor da base deu problema. E tivemos que receber visita de 2 técnicos para arrumar lá, muçulmano. As irmãs estavam com camisetinha, que a gente costuma usar aqui no Brasil. A gente não está falando de evangélico, a gente está falando... Elas tiveram que correr, trocar roupa, colocar uma roupa que tampe a questão aqui dos seios, tampe bem, porque para um muçulmano, uma mulher exposta, ela está querendo relacionamento, uma prostituta. Uma mulher que expõe o seu corpo naquela região, o que ela está procurando é prostituta, e não precisa de exposição muito. Então foi um momento até de pavor, que as irmãs teve que correr para o quarto e colocar uma roupa realmente adequada. Ou seja, uma igreja de usos e costumes aqui no Brasil, como é que ela vai mostrar a diferença num país como esse? Como é que ela vai ser diferente se a gente prega que a diferença é através da saia e da calça? Quando vai para um país desse, o que ela vai fazer para se tornar diferente de uma cultura islâmica, onde eles já têm os costumes deles muito fechados e rígidos? Então a gente tem que pensar sobre isso. O evangelho é universal. O mesmo evangelho que a gente prega aqui no Brasil, ele precisa ser pregado e aplicado em todas as culturas. Então, como é que se prega o evangelho em um país desse? Através do testemunho, do caráter, do relacionamento e outra coisa. Um muçulmano, ele é devoto, ele ora no meio da rua. Nós tivemos não sei se é sorte ou azar, de pegar a época do Ramadã. Ou seja, uma coisa terrível. Porque não se pode comer carne, eles têm que evitar um monte de coisa. Se você for no mercado, você é hostilizado dependendo do que você coloca dentro do seu cesto para levar para casa. O próprio dono do mercado não vende, que vai te considerar como um infiel. Então, para você viver o cristianismo, você precisa mostrar uma fé em Cristo maior do que eles se mostram em Alá. Maior. Você não pode ir para um lugar desse, onde as pessoas são devotas, elas são fiéis, e mostrar um cristianismo frouxo, um cristianismo sem devoção. Seu cristianismo realmente ele precisa ser tão radical como eles são radical para Maomé e para o islamismo. Então, numa cultura dessa, a sua vivência com o evangelho ela tem que ser muito pontual, ela tem que ser muito exata, e você tem que se relacionar com aquela pessoa, ganhar confiança dela, porque se você falar abertamente de Jesus, ela pode te denunciar para a família dela, para a autoridade local, e você sofrer represálias, desde ser deportado, desde ser preso, até mesmo morto por questões do evangelho. Então não é simples. E outra coisa, enviar missionário para um lugar desse não é simples, porque se o cara não falar inglês, o árabe é um dos idiomas mais difíceis de se aprender no mundo, né? Então você aprender o árabe leva tempo, você sustentar esse missionário até que ele consiga aprender o idioma e ele consiga dar fruto num país desse, é um investimento aproximadamente de 4 anos. Por isso que hoje as missões, elas estão investindo muito em nativos. Por exemplo, nós tivemos em Burkina Faso, que é um assunto que envolve essa questão de lugar hostilizado. Pela graça de Deus e a misericórdia de Deus, o missionário Josinaldo, junto com o Albert e os missionários que estiveram ali, eles treinaram nativos. Eles puderam treinar nativos, porque hoje em Burkina Faso não se pode entrar lá mais para pregar o evangelho. O missionário Josinaldo, junto com o Albert, foi remanejado por Togo, onde está o missionário Sione. Porque em Burkina Faso hoje, quem está lá? Os nativos. Os nativos estão pregando lá. Muitos nativos que foram formados hoje é que pregam o evangelho. Então, um país que nós entramos em questão de 2000, e você lembra a data que fomos lá? 2017? 2017. Que nós entramos lá já com a guarnição do exército, tá? Nós não andamos lá sem a guarnição do exército. Nós andamos lá, tivemos que pagar a polícia local, o exército, para ir atrás da gente de fuzil, para a gente visitar vilagens, mesmo assim em risco de morte. Então isso naquela época, hoje já não pode. A gente está vendo lá pastores sendo mortos, igrejas sendo explodidas por ataque de radicais locais naquela região. Então assim, quando a gente fala de missões, gente, a gente tem que diferenciar missões de evangelismo local, evangelismo urbano. Porque quando se fala de missões, nós estamos falando de alguns lugares que depende totalmente de ajuda externa. Depende totalmente de um apoio da igreja para que as pessoas sobrevivam ali e o evangelho seja pregado. Então depende de você sustentar um missionário lá, depende do apoio da igreja, apoio em oração, apoio financeiro e toda essa estrutura de treinamento para que esse missionário ele consiga ter um trabalho efetivo naquele lugar. Então nós vamos deixar no final dessa live
um vídeo que o Homero mandou aqui para nós. Como eu disse para vocês agora lá, é quase 2h30 da manhã, né? 15, lá agora é 15 para as 3 da manhã. 15 para as 3 da manhã na Jordânia. Então, nós vamos deixar aí a página dele para você entrar, se instruir mais. Aí, e se você quer ser um missionário? Nós queremos abrir agora também espaço para você fazer alguma pergunta. Deixamos espaço agora para você perguntar. Nós estamos acompanhando alguns irmãos aqui pela live. Nós estamos vendo a Dani participando, o Júnior, a Gisele. Esses que a gente está conseguindo visualizar aqui. Um abraço para vocês aí. Um abraço para a Dani. Dani está grávida, Dinha, né? Está gestante aí, vai nascer um bebê. Então, em breve nós vamos saber aí se é um menino ou uma menina. Estou vendo aqui também a Marilda Cordeiro, está participando com a gente. Deus abençoe sua vida, Marilda. Edjane, que também está aqui comentando. Então, você que está participando com a gente dessa live agora, a gente quer abrir espaço para você fazer sua pergunta, tá bom? E no final dessa live, nós vamos deixar aí um vídeo para você assistir, tá bom? Deus abençoe vocês. Nós temos aí a pergunta da Dani: qual o próximo país que o pastor pretende fazer missão? Nós estamos aí, eu vi o Ricardo falar com o pastor Joel e desceu muito no meu coração, Dani, a Índia, né? Eu acredito, eu tenho, na verdade, depois que a gente começa a fazer missão, é uma coisa contagiante, né? Eu tenho sentido muito a falta, né, de fazer missões. E eu acredito que o próximo campo, sim, deva ser a Índia, né? Nosso diretor aqui está dando uma fala. Nosso diretor é uma benção. Queridos, a Índia, hoje, nossa igreja, o BPC Pirassununga, ela já trabalha com a Índia. É muito importante fazer uma colocação aqui. A Bíblia diz que deve dar honra a quem dá honra. Nós temos aqui em Pirassununga, não só o Ricardo, que é dedicado a missões junto com a sua esposa Joyce, mas nós temos a empresa, a Lick Gás, de Pirassununga hoje, que é responsável, só para você ter ideia, essa empresa que vende gás aqui em Pirassununga, que é uma bênção, todos conhecem, ela é responsável hoje por uma igreja Índia para Cristo. A adoção de uma igreja Índia para Cristo, ela tem um valor de R$650, para você manter uma igreja aberta e sustentar a família. Então, através da empresa do Ricardo hoje, nós mantemos uma igreja Índia para Cristo. Nós temos um casal da igreja, que é o Alex e o Samuel, que adotaram uma criança Dalit, e nós temos a nossa igreja local, e aí entra todos os irmãos, né? Todos os irmãos em conjunto, mantendo uma parte do sustento, chega o sustento de R$800, que é R$150 para uma criança Dalit, e R$650 para uma igreja Dalit. Então nós temos um trabalho hoje, em Pirassununga, mensalmente, de envio de R$1.600 para projetos da Índia, com 2 igrejas Índia para Cristo e 2 crianças Dalit. Em outra live nós vamos estar falando especificamente desse trabalho, mas nossa próxima missão, se Deus nos permitir, se Deus quiser, vai ser sim chegar na Índia e trabalhar especificamente com o trabalho da Índia. A gente vai dar mais informação, não temos essa informação agora. Vamos passar esse vídeo, pastor. Acho que o nosso diretor aqui é a primeira vez, meu irmão. Vamos passar o vídeo agora. agora. Mas nós vamos passar esse vídeo aqui e aí vocês podem continuar mandando essas perguntas aqui, que ao término desse vídeo nós vamos estar respondendo. Tá bom, meus queridos? Nós vamos abrir aí, tem o Misael também, lá do Rio de Janeiro, Paraíba do Sul. Deus abençoe sua vida, Misael. Daqui a pouco a gente responde. Nós vamos passar o vídeo agora do pastor Homero, nosso diretor está nos orientando aqui, e aí daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Vamos ao vídeo. Graça e a paz, queridos irmãos aí da Igreja Brasil para Cristo, em Pirassununga, todos os meus queridos irmãos que já fazem alguns anos que a gente não se vê, né? Aqui é o pastor Homero, da família Aziz, diretor do Projeto Chorai, o programa da Missão Desafio para socorrer cristãos em contexto de sofrimento, especialmente no mundo árabe. Eu e minha esposa, a Débora, os nossos filhos, a Eide, o Atos, o Thomas, nós somos missionários da Missão Desafio e chegamos na Jordânia há 6 anos atrás, onde começamos projetos
projetos da Mais, Missão e Apoio à Igreja Sofredora, e também da nossa denominação aqui, para apoiar essa parte do corpo que sofre. A gente já recebeu caravanas da Igreja Brasil para Cristo de vários lugares do Brasil, e recebemos num desses grupos o pastor André, que nos abençoou tanto, né? Então fica o meu abraço já para ele aí, que está com vocês agora na programação, o querido Isaías, o Ricardo, que também esteve conosco, a Joyce. Obrigado por vocês que têm assistido esse vídeo e entendido um pouco mais do que nós fazemos como denominação ao redor do mundo. Queridos, aqui nós começamos vários projetos na Jordânia, temos uma clínica médico-odontológica, um salão para acupuntura e fitness, a gente tem um centro comunitário com uma escolinha para crianças, uma mini escola para adolescentes e adultos, a gente tem um projeto de geração de renda para mulheres, uma cooperativa Gera Mais, a gente tem um projeto que é a escolinha de futebol, o projeto Tocar, que tem uma unidade aqui, uma unidade no Egito, a gente tem também nossa casa de hóspedes para receber voluntários, uma casa refúgio para receber cristãos perseguidos, um projeto de reciclagem que é o Recriar, a gente faz ajuda humanitária, distribuição de cestas básicas e todo tipo de doação para a comunidade de refugiados. Nós atendemos mais de 5 mil famílias, são quase 20 mil pessoas no nosso programa, que é bem completo, a gente faz muita coisa aqui na Jordânia. Mas a gente começou um projeto na Síria, a gente tem lá uma clínica odontológica, um centro comunitário, a gente tem a escolinha de futebol que eu mencionei no Egito, temos parceiros na Turquia, no Líbano, na Palestina, mas no Iraque começamos a plantação da Igreja Iraque para Cristo. É tanta coisa, né? 40 obreiros entre missionários e nativos atuando em tudo isso, e a gente precisa da sua oração nesse momento. A crise com o coronavírus afetou você aí no Brasil, nesse momento passando pela sua quarentena, mas para nós aqui também afetou diretamente. Aliás, esse domingo agora recente, eu quase inclusive fui preso por causa de ter ido ministrar no nosso culto de Domingo de Ramos, aqui na nossa igreja local, e no retorno a polícia me parou. A quarentena aqui ela é muito rígida, ninguém pode sair às ruas, e a gente tem enfrentado essa crise com dificuldades. Os recursos não têm chegado, a gente tem passado todo tipo de necessidade com o dólar super alto, e a gente conta com as suas orações, com a sua participação. Acesse Família Aziz nas redes sociais e caminhe conosco. Que Deus o abençoe. Um grande abraço para vocês todos. Bom, você terminou de assistir o vídeo aí do nosso pastor Homero, fazendo algumas ponderações, e nós temos mais uma pergunta agora. Como descobrir o chamado para missões? Bom, muito importante pensar o seguinte: chamado de missões não é do missionário, é da igreja. O missionário, ele não tem um chamado individual para missões. Quem faz missão é a igreja. A igreja, a gente tem que ter isso em mente, muito em mente, que se a igreja ela não é missionária, se a igreja ela não tem a visão bíblica que Jesus implantou nela de missões, como um missionário ele vai fazer missão? Ele precisa de suporte, ele precisa de apoio financeiro, precisa de apoio emocional, precisa de apoio em oração. Então, o chamado de missões, ele é da igreja. No momento que a igreja ela está obedecendo o lead de Jesus, ela vai proporcionar, através de alguém que ela identifica, alguém, eu acredito que missões é o quê? A palavra missão é mício. Quando você está enviando um missionário, você está enviando um mício. E aí você tem que pensar que missão, ela requer planejamento. Você não faz missão sem planejamento, sem organização. Pensa numa missão, numa estrutura de intervenção militar que teve no Rio de Janeiro. Para se fazer uma intervenção militar, e é a mesma coisa, não é diferente. Você vai fazer uma intervenção em um país. Você está enviando um míssil para o país. Então tem que ter toda uma logística, tem que ter todo um apoio, tem que ter todo um trabalho. Então, toda igreja que ela não tem a visão missionária, que alguém que estiver ali desejar fazer missões, vai ter dificuldade. Não tem como ir, não vai sozinho. E nem é bem visto pela própria agência missionária, um missionário que ele chega no campo desigrejado, conta própria. Né? Não é bem visto isso. Então, o chamado missionário é sobretudo da igreja. Uma vez que a igreja ela abraça a visão missionária, aí Deus, o próprio Deus, ele vai selecionar
no meio dessa igreja, juntamente ao coração do líder, das pessoas que trabalham ali junto ao pastor, identificando essa pessoa ser enviada pela igreja local. Quem faz missões é a igreja, através do seu representante, do seu míssil enviado. Quem é o míssil? Aí Deus vai revelar nessa igreja, através do envolvimento da pessoa, do engajamento da pessoa, do envolvimento da pessoa indo para simpósio de missões, da própria intenção da pessoa de se oferecer, de se colocar à disposição. Isso vai ser analisado pela igreja local, e aí a igreja local que tem a visão missionária, ela faz missões através desse missionário. Então não adianta alguém chegar na igreja e dizer assim, eu tenho desejo para missões, me envia. E essa igreja enviar o missionário para o campo e ela não está envolvida com o missionário. Isso é matar o missionário. Isso é destruir a vida do missionário. A igreja ela tem que estar envolvida através desse missionário, sustentando, contribuindo, orando e dando todo o suporte para esse missionário através da agência hoje, que é a nossa agência Missão Desafio. Nós temos várias agências, mas estamos tratando especificamente dessa. Acho que eu já respondi essa pergunta. Quer responder essa do Misael? Respondo sim. A paz do Senhor, Misael, uma boa noite. Eu acredito aqui pela sua pergunta, eu imagino que seja, qual o lugar mais difícil de se fazer missão? Se eu não estiver enganado. Teve aqui a gente está meio... Mas eu acredito que seja isso. Mas eu vou falar a respeito disso. Bom, pensando em qual lugar mais difícil de se fazer missão, eu acredito que em todos os campos há uma certa dificuldade. Tá? Não dá para você qualificar um determinado local. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nós estamos falando aqui da Jordânia, então é a dificuldade da religião dele lá, ser uma religião muçulmana, então é uma religião que não aceita, né, se falar do Evangelho de Cristo e tal, né, e as pessoas são bem drásticas, a gente vê aí o Estado Islâmico matando pessoas, fazendo... Então assim, ali a gente sabe que é uma dificuldade muito grande de se aproximar, falar abertamente. Então ali nessa questão do Oriente Médio a gente enxerga essa dificuldade. É um lugar difícil. Mas eu quero falar, por exemplo, eu estive na Europa num trabalho missionário também, e assim, ali a gente não encontra dificuldade financeira, por exemplo. Né? Ali, por exemplo, as pessoas elas têm recursos, né? As pessoas ali, você pode falar em muitos lugares ali a respeito do Evangelho, né? Você pode falar de Jesus Cristo, não vai ter ali repreensão, porém é muito difícil também fazer missão lá naquele campo. Por quê? Aí você vai me falar assim, por quê? E até isso acende para nós brasileiros um sinal de alerta. Por quê? Porque nós sabemos que a Europa ela foi o berço do Evangelho. Né? Depois que Jesus Cristo foi crucificado, que os discípulos começaram a pregar, então muitas coisas aconteceram, avivamentos ali, então, e praticamente se você for comparar nessa época o que acontece no Brasil hoje, você vai falar assim, é realmente o que aconteceu, o que está acontecendo. E hoje a Europa é um lugar totalmente frio. As pessoas elas estão muito voltadas ao que está acontecendo no mundo, a questão de conquista, e o Evangelho tem ficado de lado. Tanto que você hoje, você anda pela Europa, você vai encontrar grandes templos que hoje são boates, né, que são danceterias, né, lugares que eram frequentados por muitas pessoas. Eu estive ali na Finlândia, só para que você possa compreender. A Finlândia é um país que ele é considerado, não sei o termo certo, ele é um país que ele é cristão, declarado ali. Né? A religião oficial do país é o cristianismo. Né? Então, o que acontece? Ali, os pastores eles são remunerados. Uma pessoa é como se fosse uma profissão, a pessoa se torna pastor e o governo vai pagar para ele um salário. E é um dos maiores salários ali do país. E aí eu conversando lá com o pastor lá, missionário, na época, e ele conversando com ele me falou assim, olha, aqui essa questão, ela é tão complicada que hoje está se formando pastores que são ateus. Perceba. Pastores que não acreditam em Jesus Cristo. É uma profissão, né? É uma profissão. Você entendeu? Não tem mais o amor, a paixão, o espírito. Não, eles fazem isso porque, bom, se eu me tornar pastor, se eu passar nas provas, se eu ler a Bíblia, se eu compreender a Bíblia, eu vou ter um bom salário. Né? E aí ele é designado agora,
Que alma vai se converter? Que alma que vai realmente se vai ser uma palavra vazia? É uma leitura, apenas você abrir aqui como você lê um livro e você lê, não tem espiritualidade, sabe, não tem vivência da palavra, né? Então por aí você começa a compreender a dificuldade também de um local desse, onde as pessoas estão totalmente acomodadas, as pessoas elas não acreditam mais precisar de Cristo, precisar de Deus, né? Então eu estou dando um exemplo aí de duas culturas, né? Mas aí também você pode entrar em outras culturas, por exemplo, em Burkina Faso, ali que talvez devido à grande necessidade o evangelho vem se propagado, mas aí também vem as perseguições, né? Nós falamos de Burkina Faso, talvez nós vamos ter uma outra live a respeito desses outros temas, e ali, quando nós fomos lá, estava acontecendo já tinha muitas coisas acontecendo, mas nós já não fomos visitar a região do norte. Por quê? Nós não fomos na região do norte, porque já havia uma perseguição. E hoje em Burkina Faso, na verdade, já não tem quase nenhum missionário brasileiro, só os missionários, como o pastor falou, os missionários locais. Então assim, dificuldades há em todos os campos. Aqui no Brasil mesmo, nós fomos em Juazeiro do Norte, é um outro país. Juazeiro do Norte, na questão espiritual, é um outro país. Sabe, são coisas assim que você escuta, que você fala assim, meu Deus do céu, mas nós estamos dentro do Brasil mesmo. Tanto é que alguns pastores falam, não tem que fazer missão, algumas pessoas falam, não tem que fazer missão fora, porque aqui dentro do Brasil tem muita coisa para fazer. É verdade, aqui dentro do Brasil tem muitas coisas para fazer. Mas quando Jesus fala que é para a gente ir até os confins da terra, ele não está limitando isso. Então é um chamado, Deus vai direcionar, né? Nesse curso que o pastor foi ali, ninguém fala assim, você vai para tal país, você vai para tal lugar, você vai fazer tal coisa. Não, isso daí começa a crescer dentro, porque é de quem direciona isso, justamente é Deus. Então, Misael, respondendo a sua pergunta, eu não consigo definir um lugar assim, não, fazer missão aqui é mais fácil, fazer missão ali é mais difícil, né? Eu sei que, agora pegando um gancho aqui, veio algo na minha mente. Um missionário, Wesley, me falou uma coisa assim, que tem país que mata missionário, que ele quase morreu espiritualmente, né? Que é na Austrália, se eu não tiver enganado. Mas assim, ele falou porque é um país que tem muita mordomia, muita comodidade, escolas são excelentes, é de graça, você tem um bom salário, eles ajudam muito em muitos aspectos, né? Então você vai para lá e o missionário ele não fica ali a vida toda. Normalmente ele fica 2 anos, 3 anos e ele muda até por essa questão de se acomodar, por essa questão, né, de entrar dentro de um convívio, né? E ele falou assim, olha, chegou um tempo que eu falei assim, eu preciso sair daqui porque eu estou morrendo, o meu chamado missionário está morrendo, porque era tudo muito bom. Entendeu? Escolas maravilhosas, coisas maravilhosas, comida boa, salários bons, tudo. Então, só para dar um gancho a respeito disso. Mas essa questão aí de qual é o campo mais fácil, mais difícil, eu acho que cada um dentro do seu local, dentro da sua cultura, tem aquela dificuldade. Mas o importante é a gente estar direcionado por Deus, porque aí as coisas ficam mais fáceis, porque Ele nos leva, Ele nos traz, Ele realiza, né? Temos que estar em Cristo. Amém? Muito obrigado. Estou vendo aí que a Tiana, membro da nossa igreja do Parque do Carmo, está online com a gente também, a Vanessa, que entrou agora há pouco. E nós temos a pergunta do Júnior, como se inscrever para uma caravana para missões? Bom, atualmente, a gente tem várias agências missionárias promovendo missões. Nós sempre fazemos pelo nosso órgão de missões, pela Missão Desafio. Recebemos através da Missão Desafio um comunicado que é feito pela página do Facebook ou é mandado pelo cartaz, pelas igrejas. Nós temos essa ferramenta. Eu acredito que a melhor pessoa para poder comunicar à igreja sobre a caravana é o pastor. Porém, nós temos algumas caravanas que elas são restritas, né? Elas são muito restritas, então pode levar um número grande de pessoas, tem que selecionar realmente quem vai, a condição da pessoa que vai. Nós estamos falando que a gente vai para países, por exemplo, que o clima pode chegar a uma diferença aí, uma questão de 45, 46 graus de calor. É muito complicado, porque você fala que você vai para uma caravana, e às vezes você não sabe o choque cultural de frio, de calor que você vai ter naquele lugar. Então, para se inscrever para a caravana, geralmente a Missão Desafio ela disponibiliza
as suas caravanas já na sua agenda anual, já é anunciada no simpósio de missões, que é feito todo ano, precisamente no ano de outubro. A nossa igreja sede em São Paulo no Mandaqui. Não sabemos que essa questão de coronavírus esse ano, a gente cancelou várias agendas esse ano, né? Várias agendas foram canceladas por causa dessa questão do vírus. Então, a gente tinha caravanas já que foram lançadas no simpósio de missões, pré-direcionadas para esse ano. Foram canceladas devido a essa questão da pandemia. Mas para fazer inscrição é muito fácil. Quando você for comunicado através da sua igreja local, do seu pastor, ou quando você identificar no site, aí você vai ter o telefone de contato, você vai ter as recomendações, e é sempre montado um grupo de WhatsApp, que aí vai dar todas as informações para essa caravana. Questão de clima, questão de roupa que tem que levar, os cuidados que tem que ter, a questão de visto também. Qual país que precisa de visto? Tem país que você consegue chegar no aeroporto lá e ter o visto na hora. Mas tem alguns países que você tem que tirar o visto com antecedência. Antes de ir, né? Se você não tirar, você não vai passar jamais. Então, existe toda uma logística, tá, gente? Existe uma logística realmente para poder ir para uma caravana. Então, a inscrição, você dá o seu nome, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp, sempre tem, e naquele grupo você recebe todas as informações, desde como comprar passagem, desde do visto que você vai precisar, de todo o dinheiro gasto para aquela caravana. Eu acho que eu consegui responder. Nós temos mais uma pergunta aí, eu quero deixar aí o presbítero Ricardo responder essa pergunta. Aí nosso irmão Júnior, Paz do Senhor, meu querido, está fazendo uma pergunta aqui, né, a respeito aqui na época do Ramadã, as atrocidades, né, que acontecem, realmente acontece muita coisa, e se as autoridades não podem intervir. Então, na verdade, nesse país aí é muito difícil que as autoridades venham a intervir a respeito disso. Por quê? Porque eles já têm como religião oficial, né, no caso, o islamismo. Então, tudo que acontecer a respeito disso não é que eles não vão intervir. Talvez ele vá, vou contar uma situação que nós escutamos lá, que me deixou um pouco chocado. O pastor falou a respeito das mulheres elas estarem bem cobertas, né? Quando ele falou a respeito assim da parte do dorso, do peito, é coberta mesmo, irmãos. Elas ficam apenas com os olhos de fora, né? Então assim, e para que você compreenda melhor essa questão de autoridade, para responder essa pergunta, as mulheres elas não andam só na rua, tá? Elas não andam, é muito difícil, não é como aqui no Brasil que você vê aí andando, lá elas não andam só. Na verdade, as mulheres elas são bem limitadas a ficarem andando na rua mesmo com o marido, elas são bem limitadas mesmo. Mas, para responder e ficar bem claro, uma das situações que nos foi falada é o seguinte, que os homens lá, os pais, eles têm medo até que as filhas saiam, porque elas são muito estrupadas. As mulheres lá, elas são estrupadas. Aí você vai falar assim, mas e as autoridades? As autoridades, se a mulher ela der parte a respeito, se ela for estrupada e ela der parte às autoridades, o que vai acontecer? Vai vir o policial, vai interrogar ela, vai falar tal, isso, aquilo. E aí vão atrás do culpado, do cara que a estrupou. Se ele falar diante da autoridade que ela a seduziu, quem vai preso é ela. Então, preste atenção no que eu estou falando. Então, o que acontece? As mulheres elas são abusadas lá e elas não falam nada. Porque a palavra do homem tem valor, a palavra da mulher não vale nada. Na época que nós fomos lá, houve um avanço, na verdade, para isso aí, porque assim, a mulher passava a não ser mais um objeto, porque eles consideravam, no mundo árabe, a mulher era considerada um objeto, e ela passava a ser agora como uma vaca, um animal. Preste atenção nas atrocidades que eles faziam. Então, essa questão das autoridades ali intervir é uma coisa assim, por exemplo, nessa questão religiosa, eles não vão intervir, a não ser que seja a favor deles. Mas se não for a favor deles, eles vão fazer uma vista grossa. Agora, por exemplo, a autoridade ela é muito rígida. Eu vou dar um exemplo típico, teve uma noite que nós saímos, eu, o pastor André, um outro missionário que estava conosco, nós fomos até uma mercearia para comprar, era uma noite, né? Nós saímos caminhando ali, né? E isso era por volta de umas 5 da tarde, mais ou menos, 4 e pouco da tarde, então nós passamos. Na hora que nós viramos a esquina da rua, tinha
como que eu posso dizer, uma barraca de fruta, mas era um estabelecimento com porta, tudo, tinha uma barraca com vários tipos de fruta, e tinha umas melancias, eu lembro muito bem, tinha umas melancias na porta ali, tudo empilhada, sabe, tinha umas barracas do lado de fora com pêssego, com algumas frutas, e nós passamos por ali e seguimos adiante, né, e aí fomos lá, demoramos um tempo, compramos algumas coisas, e aí nós voltamos, já era de noite, então os comércios já estavam fechados, e na hora que nós passamos por essa esquina, o estabelecimento já estava fechado, mas do lado de fora, havia as melancias estavam do lado de fora, os pêssegos, as frutas estavam todas do lado de fora. Isso me chamou muita atenção. E eu perguntei para ele, falei, olha, mas por que eles vão guardar? Eles não têm medo de roubar, não tem medo que alguém pegue, passe aqui? Ele falou, não, ninguém rouba aqui. É muito difícil, não é? Assim, tem roubos, mas assim, é muito difícil aqui. Aí eu falei, nossa, mas por quê? Ele falou assim, não, porque aqui é dente, aqui literalmente é dente por dente, olho por olho. Então, se uma pessoa for pega roubando, eles vão, se ele não for morto, eles vão cortar a mão dele. E ele vai ficar sem a mão. Aí ele começou a exemplificar, falou assim, ó, se você atropelar uma pessoa aqui no trânsito, né, e aí você vai passar por um julgamento. E nesse julgamento, se você for condenado, você vai ficar na mão da família dessa pessoa que morreu. Ela pode definir se você vai morrer, né? Ela pode definir se você vai pegar uma pena, vai ficar preso, né? Então foi o que ele me falou, o missionário, o Wesley me falou para mim, falou para o pastor na época lá. Então, assim, as autoridades elas funcionam na cultura deles, do jeito deles. Mas quando se trata nessa questão religiosa, eles realmente fazem vista grossa. Então, assim, é uma cultura meio complicada, mas eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. O interessante falar para vocês, estou vendo a pergunta do Emerson Thiago aqui, qual o sentimento de chegar num lugar e ver as crianças necessitadas? Paz do Senhor, Thiago, saudade de você, hein? Nós fomos orientados lá na Jordânia a não comer as coisas, principalmente um bombom, em região pública. A gente tem que pensar o seguinte, gente, nós estamos falando de pessoas necessitadas, só que antes dessas pessoas se tornarem necessitadas, eram pessoas que tinham empresas no Iraque, eram pessoas que tinham casas na Síria, pessoas que faziam faculdade. Nós não estamos falando que um refugiado ele é um miserável, nós estamos falando de alguém que era bem sucedido de vida, que teve que deixar sua casa de uma noite para um dia devido a uma guerra, devido à destruição local, abandonar sua economia, ter a sua conta bancária trancada, e de uma noite para o dia, alguém que está num lar, que come bem, que vive bem, que se tornar alguém pobre e miserável. Dá para vocês entenderem? Nós não estamos falando, igual aqui no Brasil, que a questão da miséria, a questão de pobreza, é uma questão cultural, uma questão que se desenvolve familiar. Mas estamos falando de pessoas que estão dentro do seu lar e de uma noite para o dia perde tudo, fica pobre. Então a gente teve uma experiência lá, eu por exemplo, eu fui comer um chocolate e não vigiei. E quando eu olhei tinha umas 3, 4 crianças me olhando. Pensa numa situação que eu fiquei, embora eles avisaram a gente se distrai, acaba esquecendo, né? E eu infelizmente eu fui abrir aquela barra e quando eu abri, eu me vi num evento, 4, 5 crianças olhando para mim, o que eu ia fazer? Como dividir aquilo ali? E se você dá para um, como é que você fica? É uma situação ruim demais. Então, ou você dá para todo mundo, a gente teve um momento que a gente separou os brinquedos e as balas, e aí você tinha que ter a noção da quantidade de família que estava ali, levar aquilo que desse para todo mundo, ou você não podia dar. Você não podia dar uma bala para uma criança lá, né? Você não podia de jeito nenhum. Então é uma questão às vezes de ter e não poder dar, porque você não pode atender a necessidade de todos. Então assim, é uma coisa fora do comum para nós que estamos aqui no Brasil, que podemos ir num bar, comprar lá, você não tem essa opção. Aí tem a pergunta da Gisele, eu vou deixar o Ricardo responder. Gisele Nascimento, a paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Pergunta, o que exatamente mudou dentro de vocês, não só espiritualmente, mas humanamente, depois de se deparar com pessoas, principalmente crianças, com situação de miséria? Olha, eu posso falar que a minha vida ela mudou drasticamente. Eu vou contar um testemunho, que quando eu voltei dessa viagem, eu fiz essa viagem, eu sou empresário, tenho as minhas empresas aqui,
E eu fiz essa viagem mudou a minha vida. E eu fiquei lá um período, acho que de 10 a 15 dias, né? E eu já tinha saudade da minha esposa, já tinha saudade dos meus filhos, e chegou um momento que eu já queria voltar, porque a cultura realmente é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? E a língua é diferente também. Então eu quis voltar, eu já estava sentindo o desejo de voltar, né? E assim, eu vivi experiências grandiosas, né? Senti muita presença de Deus, né? Eu fiquei surpreendido com os trabalhos missionários, com as pessoas que conheci. Foi muito bom, foi maravilhoso. Eu tive um crescimento espiritual grandioso na minha vida. E aí eu voltei para casa, né? Porque eu tinha saudade da minha família. E eu cheguei, o final de semana foi legal, porque eu desci em São Paulo, fiquei com os meus pais e tal, com a minha irmã. Foi uma coisa linda, tal, gostoso, contei todas aquelas experiências. E eu vim para minha casa aqui em Pirassununga. Na segunda-feira eu tinha que voltar ao trabalho, só que na segunda de manhã eu não conseguia trabalhar. Minha esposa, ela tá aqui nos bastidores também, ela sabe o que eu tô falando, mas eu não conseguia trabalhar. Me deu, sabe, eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Como eu posso vivenciar tudo aquilo que eu vi, sabe, viver e agora simplesmente eu levantar de manhã, tomar o meu café e ir trabalhar e não ter nenhum tipo de sentimento. Então eu comecei a chorar, não tinha ânimo nenhum. E eu só consegui ir trabalhar depois que o Espírito Santo veio e falou comigo. Falou assim, olha filho, eu preparo pessoas para que estejam no campo, eu preparo pessoas que vai interceder pelos missionários e por toda a situação. Eu preparo pessoas que vai contribuir, que vai... Então assim, e aí isso cresceu dentro de mim e ele falou assim, olha, eu te levei lá para que você entendesse algumas coisas e tivesse um crescimento espiritual. E a partir de agora você tem que ser participativo e atuante. Então a partir dali eu entendi o meu chamado. Hoje eu posso me falar que eu sou um missionário e assim, eu sou participativo, tanto financeiramente, como os acontecimentos que está lá. Eu recebo os boletins de oração, a gente está sempre orando, eu tenho feito algumas lives, tenho sempre tá orado, a gente sempre, a minha igreja, hoje eu estou aqui do lado do meu pastor, mas a minha igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que está voltada para o chamado de Jesus, para aquilo que o Evangelho fala, ide e pregai. E aí a gente, então, a minha vida mudou. Eu falei no início aqui que há um divisor de águas do Ricardo, né, antes de missões e depois de missões. Falar de missões para mim é algo assim que eu tenho prazer de falar, porque realmente mudou a minha vida, é algo que eu estou agarrado a isso, né? Então, e ver essas crianças, isso como ser humano, por exemplo, isso me fez dar muito valor a alimento, dar muito valor a algumas coisas. E o principal, né, para você que é mãe, para você que é pai, é conseguir transmitir isso para os seus filhos. Né? Porque hoje eu posso falar assim, meus filhos hoje ele tem a liberdade de ter uma vida, vamos dizer assim, um pouco mais aconchegante. Né? De poder, pai, hoje eu queria comer uma pizza, e você ir lá, liga, né, e pedir uma pizza, pai, me leva no McDonald's, me leva. Então, a gente pode fazer isso. A nossa condição hoje dá, mas você vai num país que as pessoas, na verdade, elas não têm essa condição. Então isso nos faz valorizar o que nós temos. Né? Uma das coisas que a gente aprende como ser humano é você dar valor, porque às vezes você fala assim, mas eu não tenho nada. Olha, uma coisa que eu aprendi, eu nunca mais vou falar, eu não tenho nada. Porque nós não sabemos exatamente o que é não ter nada. Sabe, às vezes talvez você está comendo uma comida simples, com arroz, feijão e um ovo. Meu amigo, isso é um banquete. Em alguns lugares, preste atenção, nós estivemos em Burkina Faso, arroz, que é uma coisa que nós comemos todos os dias. Eles comem em época natalina, final de ano. Sabe quando você vai, no final do ano vai ter uma festa, e algumas pessoas. Então, você aprende a dar valor, porque, assim, você começa a compreender. E o importante não é apenas você dar valor, porque eu estou falando, o importante, na verdade, é você transmitir isso. Então, hoje eu tenho uma enorme preocupação, porque eu escutei muitas vezes meu pai e minha mãe falar que não tinham o que comer, que sentiam vontade, que trabalhavam na roça e tal, isso e aquilo. Né? Então, eu sentia, meu pai me transmitia isso. E eu já tive uma vida um pouco mais cômoda,
né? Eu já não sofri, não passei fome. Tinha algumas coisas que na verdade a gente tinha que deixar de lado, tinha algumas coisas que a gente não podia. Por exemplo, eu não me recordo, eu acho que em toda a minha infância eu fui uma vez no cinema com meu pai. Porque era uma coisa que não era comum, sabe? A gente às vezes queria ir, mas não tinha condição, né? Eu me recordo que eu comprava um tênis por ano, né? Era o que a gente podia, né? Então a gente tinha que passar o ano todo com aquele tênis ali, tinha que tomar cuidado para não furar, né? E assim, só que hoje, aí eu tenho os meus filhos, hoje eles já desfrutam de um pouco mais. E aí o que vem? O que nós temos quando você recebe um impacto desse, pastor? Você tem a obrigação de conseguir transmitir isso. Porque se você não transmite, o que tipo de sociedade, de humanidade nós vamos construir a partir de nós? Essa é a nossa preocupação. O que nós iremos construir a partir de nós? Então nós temos que realmente chamar a atenção. Olha, você não pode desperdiçar isso, você não pode fazer isso. Por quê? E transmitir. Tanto é que eu levei, eu já sabendo dessa importância, a minha última viagem que eu fiz agora, missionária para o Haiti, eu tive a oportunidade de estar com meu filho Pedro Henrique e levá-lo para que ele tivesse essa experiência. E aí o que eu espero? O que eu falei muito para ele? Falei, filho, um dia eu irei. O que eu pude transmitir, eu estou transmitindo para você. Mantenha a sua fé em Cristo, né? E transmita essa experiência para os seus filhos. E faça com que ele também transmita, para que a gente possa criar, sabe, uma descendência limpa, bonita, uma descendência baseada em Cristo, né? Porque isso é o mais importante, que é uma coisa que nós sempre deveríamos fazer e às vezes nós deixamos de lado. Então, eu acho que eu acho que deu para transmitir essa experiência aí. Amém? Nós temos aqui a declaração da Vanessa, muitos testemunhos me marcou, a foto daquela menina com a mochila toda rasgada e dado um laço tão caprichado para fechar. Ela está dizendo que, embora a condição da menina fosse muito pobre, a menina tinha todo o zelo e um cuidado para cuidar da sua mochila. Bom, nós estamos encerrando essa live com vocês na quarta-feira. Foi muito bom interagir com vocês, foi muito bom estar junto aqui. Nós teremos no final um vídeo institucional da Missão Desafio. Agora, no final, você vai ter a oportunidade, através desse vídeo, de ver toda a estrutura de trabalho da Missão Desafio, os missionários que estão no campo, ter informações sobre esse órgão de missões, a Missão Desafio, e tirar mais dúvidas suas. Nós vamos estar marcando uma próxima live, dizer para vocês o seguinte: missões, e quando você vai para missões, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: nos desprender do egoísmo, ou egocentrismo, né? O ser humano, para ele poder ajudar o próximo, ele tem que parar de pensar em si mesmo. Na época que eu fui para Burkina Faso, por exemplo, o muro da minha casa ainda não estava pronto, né? A minha casa não tinha muro pronto. A gente sempre tem necessidades pessoais. A pessoa que ficar pensando em resolver primeiro os seus problemas, a igreja ficar pensando em construir, por exemplo, nós, a igreja PPC de Pirassununga, nós estamos em uma fase de construção. Se todo o dinheiro que nós investimos em missões, nós tivéssemos investido em construção, a igreja estava pronta. Então, quando você fala que a igreja local ela tem uma necessidade, e ao mesmo tempo ela contribui mensalmente, usando R$ 1.800 de recurso para missões, você percebe que a igreja ela não pode esperar, as pessoas não podem esperar em primeiro ela resolver os seus problemas para ajudar o próximo. Você ajuda o próximo em meio às necessidades e às dificuldades, você continua ajudando o próximo. Esse é o grande desafio de quem faz missões. Não pensar em si mesmo e unicamente, exclusivamente no seu problema. Porque vários momentos em que o Ricardo foi fazer uma viagem missionária, ele tinha necessidades pessoais que poderia resolver com esse dinheiro, que demanda custo. Uma viagem não fica aproximadamente menos de 6 mil, 7 mil reais, e fora a oferta que você leva para o campo. Na viagem que eles foram para o Uruguai, a empresa dele, eu tenho que falar isso para vocês, o Peru, teve uma oferta de 5 mil para poder implantar uma igreja local. Foi uma oferta que ajudou a comprar um terreno para construir uma igreja no Peru. Então, como eu estou falando para vocês, a gente não fica fazendo propaganda disso, mas todas as vezes que você compra um gás, você vai lá e investe
nessa empresa, você está investindo em missões. E você vai ver que não tem na própria empresa nenhuma merchandising, nenhum programa para poder, propaganda para sensibilizar você para isso. Nós não estamos usando isso. Eu que estou falando aqui agora. Eu que faço questão de sempre falar que essa empresa aqui em Pirassununga, ela trabalha não só para poder atender a necessidade da cidade, fornecendo gás, mas toda vez que você compra um gás, você também está fazendo missões, apoiando missões em vários lugares, em frentes missionárias. Então é muito importante, eu como pastor, eu falar isso para vocês. Eu quero orar pelo término dessa live, agradecer a Deus por essa oportunidade, por você estar aqui conosco, e nós vamos ter uma próxima live. Eu acredito que você pode enviar perguntas para a nossa página, a gente já deixar essas perguntas anotadas, para quando a gente começar a live, a gente já começar embasado na sua pergunta. É muito importante para nós isso, nós fazemos uma próxima live de missões, já com perguntas que a gente já vem preparado e pronto em cima do seu argumento. Agradecer a Deus pela família Aziz, tem a página deles aí, no final do vídeo vai ser colocado a conta, você sentiu no teu coração, aí eu quero contribuir com a família Aziz no Oriente Médio, que forma que eu posso contribuir? Vai estar aí a conta da Missão Desafio, você pode estar entrando em contato com a Missão Desafio e estar dizendo, olha, eu estou com a ideia de apoiar o trabalho do Homero na Jordânia. A própria Missão Desafio, ela vai te fornecer informações através do contato do telefone, do e-mail ou do WhatsApp. Você vai ter essa conta disponibilizada aí no final da nossa live. Nós vamos para o vídeo institucional da Missão Desafio, então fique com a gente, não saia. Esse vídeo ele é muito informativo, ele vai te mostrar a estrutura da Missão Desafio, a forma que ela trabalha, os missionários que a gente tem no campo, e você vai poder até escolher, através desse vídeo institucional, né, um campo para você apoiar. Vamos orar pelo término dessa live. Obrigado a todos vocês que participaram. A Val está aí com a gente também, acredito que ela entrou agora porque ela está fazendo faculdade online, muitos irmãos estão estudando através dessa faculdade, todos vocês que estiveram com a gente, que a gente está podendo acompanhar aqui num comentário, Deus abençoe sua vida grandemente, aguarde a gente até a próxima live. Nós estamos vendo aí também o Gilberto, o Antônio, Deus abençoe sua vida, Gilberto, todos vocês que participaram com a gente. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graça. Sim, obrigado por essa obrigado, noite, Pai, por esse momento. Queremos agradecer ao Senhor pela vida do nosso diretor, Isaías, que trabalhou em todo esse tempo produzindo, preparando esse momento por essa família, essa casa, que tem, Senhor, abrido as portas para que o Evangelho continue sendo transmitido. Que o Senhor possa abençoar a sua esposa Patrícia, a Sara, Senhor, que nesse dia, nessa quarta-feira, abre mão de estar em família para nós estarmos realizando esse trabalho. Que o Senhor possa abençoar grandemente, Deus, essa família, abençoar a família Aziz, o Homero, e todos esses que de forma carinhosa participaram com a gente dessa live. Todos os missionários no campo, Deus, abençoe a vida deles aonde eles estão, em nome de Jesus, nesse tempo de crise que alcança o mundo, que atinge o mundo, Pai. Pessoas, ó Deus, que estão tendo seus recursos diminuídos, mas, Senhor, jamais esses missionários podem deixar de receber o seu sustento de tempo integral, Pai. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, dar consciência de fidelidade nesse momento, de cada um fazer um esforço grande, de continuar mantendo o sustento missionário, o apoio a esses missionários, a essas frentes de trabalhos que acontecem no campo. Que o Senhor dê graça às igrejas locais que trabalham com missões, que dependem de arrecadação para enviar o sustento para esses missionários. Nós te pedimos tudo isso, Pai, no poder do nome do teu Filho Jesus. Muito obrigado. Amém, Senhor. Fique com a gente, acompanhe esse vídeo aí institucional da Missão Desafio. Deus abençoe sua vida.